Então, mais uma, mais uma. Querida, mais uma. Caramba, hein, Fernando? Para este moço, você consegue abrir ou você quer que o Fernando abra também? Bem-vindos à Casa Pagã, para nossa penúltima mesa da noite. Eu não posso deixar de agradecer ao Lúcio Cruz, artista de Paraty, que nos recebe nessa casa aconchegante. Agradecer ao Café Raízes de Paraty, nosso parceiro nessa casa. Agradecer ao Diálogos Instalados e à Gráfica Viena. Sem eles, a gente não faria esta casa. Mais as 5 editoras presentes aqui, Mire e Veja, Aboio Cachalote, Fábrica de Cânones, Reformatório e Editora Cousa. Este ano com a parceria de Clube de Ficcionistas. Então, aproveito para dizer que, além desta boa parceria, o Clube de Ficcionistas está nos proporcionando que todas as mesas que aconteçam aqui sejam transmitidas ao vivo e vão ficar no YouTube, na página do Clube de Ficcionistas. Eu estou reparando que, com tanto de cerveja que eu tomei, a minha dicção está péssima. Mas eu vou ler as mini-bios para te poupar deste trabalho. Então, entre linhas e lentes, o lugar da crítica e os espaços da literatura. Luciane ou Luciani? Luciane Aparecida, Noemi Jaffe, Rodrigo Rospi, Yara Vers. Eu sabia, mas eu estava meio na dúvida. Luciane Aparecida é autora de Mata Doce, Alfaguara 2023, romance vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2024, finalista do Prêmio Jabuti do mesmo ano e semifinalista do Prêmio Oceanos do mesmo ano. Caramba, hein? Que peso essa mesa. Já sentiram? É professora do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC e ainda autora de Macala, Círculo de Poemas 2022. Joana Mina, dramaturgia que resultou do edital Dramaturgias em Processos do Teatro da USP e com a assinatura Ruth do Caso publicou Contos Ordinários de Melancolia e Florim, ambos pelo selo editorial Paralelo 13S. Noemi Jaffe é escritora, professora de literatura e de escrita e crítica literária. Doutorou-se em literatura brasileira pela USP, publicou O que os cegos estão sonhando, editora 34, 2012, A verdadeira história do alfabeto, Companhia das Letras 2012, vencedor do Prêmio Brasília de Literatura em 2014. Íris, As Orquídeas, Companhia das Letras 2015, e Não Está Mais Aqui Quem Falou, Companhia das Letras 2017. O que ela sussurra. Agora eu me perdi. Lilith, cortar aqui, mas tudo bem. Novela de um Luto, Companhia das Letras 2021. Escrita em Movimento, 7 Princípios do Fazer Literário, Companhia das Letras 2023, entre outros. Desde 2016, mantém o Centro Cultural Literário Escrevedeira, em parceria com Luciana Gerbovic e João Bandeira, um puta espaço bacana lá em São Paulo. Rodrigo Rospi é mestre e doutor em escrita criativa pela PUC Rio Grande do Sul, autor dos livros Fora de Lugar, Fingidores e Inverossímil, 2009, 2013 e 2015, e organizador com Júlia Dantas de Fake Fiction, Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade, 2020. Dá cursos e oficinas sobre diversos temas ligados à escrita. Em 2009, fundou a Dublinense, onde atua como editor, tendo publicado mais de 200 livros. Também criou o perfil A Língua Muda, que discute o uso da língua na literatura para quem trabalha
no meio editorial. Para além da dublinense, eu preciso dizer que é um fundador da Não Editora, o que eu sempre gosto de repetir, uma referência para a editora Reformatória. Yara Fers é mentora e professora de escrita, fundadora da editora Apilera e de livros artesanais, editora do portal Fazia Poesia e da revista A Horta. Mora em Camaçari, Bahia. Publicou 13 livros entre poesia, romances e livros infantis. Com um deles, Destinas, foi finalista do 9º Prêmio Kindle de Literatura. Participa dos coletivos Escreviventes, Poesistência e Papel Mulher. Bem-vindos, boa mesa para vocês e muito obrigado por terem aceitado esse convite. Obrigada, Marcelo. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra, uma alegria imensa estar nessa mesa poderosa aqui, com pessoas que eu admiro muito. E estou com a missão, além de honrosa, mais complexa, de mediar essa conversa, né? Então, eu espero que eu possa conduzir aí de uma maneira agradável para todo mundo, né? Que vocês gostem. O tema dessa mesa é pensar entre linhas e lentes, o lugar da crítica e os espaços da literatura, né? Então, eu acho que aqui o objetivo é a gente pensar a literatura. É um tema bem amplo, né? Mas eu entendo que é pensar a literatura e essas lentes da literatura como uma forma de mediação também com os leitores, com o mundo, né? Então, a crítica e a edição, né, que está aqui na função de alguns de nós, como uma mediação entre a escrita e os leitores, entre a escrita e o mundo, né, que a literatura cria laços, a literatura tem esse poder de conectar pessoas. Então, acho que o grande tema dessa mesa é desvendar essa conexão. Então, acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? E, para começar, eu queria colocar sobre o tema da crítica, perguntando para os meus colegas aqui da mesa, até que ponto a crítica e o mercado literário vocês acham que a crítica e o mercado estão dispostos a descobrir coisas novas, a não se prender aos cânones, a tudo aquilo que já está reconhecido, né? Porque acho que eu aqui sou a menorzinha, né? Eu sou uma editora independente com uma editora de livros artesanais costurados à mão e com um catálogo de 60 obras, uma editora recente. E eu acho que muitas editoras independentes têm surgido e muitas autorias diversas, furado bolhas do mercado, mas ainda é um desafio furar essas bolhas, sair de um lugar de pequenininho para ter os holofotes, né? Então, acho que isso é uma coisa que é um desafio. Luciane começou numa editora independente da Bahia, que é a Paralelo, né? E hoje ela está numa grande, acho que é uma experiência também importante. Então, saber um pouco isso de vocês, assim, como vocês veem como que a crítica e o mercado editorial podem auxiliar nesse processo, né, de descoberta de coisas novas. Rodrigo, como editor, acho que também pode falar mais. Você fala. Vamos lá. Olá, gente. Boa noite, todo mundo. Escuta-se? Escuta-se? O que eu acho? O Marcelo puxou aqui a Não Editora, que foi, né, o que deu origem à Dublinense. Foi uma experiência que a gente fez começou em 2007. Totalmente independente, num tempo absurdamente diferente. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa que eu faço é traçar um paralelo entre esses
18 anos, né, que separam a minha primeira experiência, né, envolvendo edição e publicação dos dias de hoje, né? Porque em 2007 a gente tinha um cenário muito desfavorável, muito difícil para quem queria ter uma editora independente, quem queria trabalhar com isso. Muito, 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 muito mais difícil do que hoje. Por quê? A gente só tinha, né, falou em crítica, bom, a gente tinha um espaço X, Y e Z, que era dos grandes grupos de mídia, e deu. Entendeu? Então, sair alguma coisa de um autor novo era quase um milagre. Era, assim, inimaginável, né? E, praticamente, embora tivesse blogs, alguma coisa assim, mas, né, não tinha Instagram, não tinha nem Facebook, né? Então, a divulgação pela internet, assim, não chegava a acontecer ainda de uma forma significativa. E aí a gente tinha um cenário que era isso, assim, um cenário que, se hoje parece dominado por grandes grupos e por grandes editoras, nossa, aquela época era muito, muito, muito mais. Então, assim, o meu percurso nesse tempo me faz perceber de alguma forma que a coisa se abriu. Abriu-se umas portas, assim, que permitem com que as editoras tenham mais circulação, mesmo as menores, que a crítica aconteça, que um livro teu seja descoberto por alguém em Porto Alegre, ou nem em Porto Alegre, em Arvorezinha, no interior do Rio Grande do Sul, e que vai ler e que vai indicar. Quando vê, o livro tem um percurso, assim, uma circulação que em 2007, por exemplo, era realmente muito difícil, né? Eu me lembro quando a primeira vez que compraram um livro meu na Cultura da Bahia, em 2007, 2008, eu disse, nossa, minha mãe não foi para Bahia, minha avó não foi para Bahia, como é que alguém descobriu um livro meu na Bahia? Porque não saiu em lugar nenhum, não estou entendendo. Então, assim, esse percurso do livro, né, que, claro que é facilitado pela série de eventos, né, aqui, a gente está aqui, digamos assim, vivendo isso em loco, né. A Flip, de 2009, tinha a programação principal e uma casa off-Flip. E deu. E uma casa off-Flip, não tinha. Então, assim, olha a diferença que a gente está tendo de cenário, né? Então, eu acho que isso tudo, esse paralelo que eu faço, assim, com o meu primeiro momento de experiência e, né, com o momento que a gente vive hoje, e que, claro, o de hoje a gente está vivendo, né, em tempo real, eu acho que aponta para um caminho de diversificação, de facilidade de aproximação, né, entre quem lê e quem escreve, quem edita e quem media e quem, enfim, todo mundo, né? E isso, de certa forma, é quase uma revolução perto do que eu vi quando eu comecei em 2007. É uma grande questão, né? Boa noite, primeiro, a todas as pessoas. Obrigada pela presença aqui, obrigada à Casa Pagã pelo convite para estar fazendo esse diálogo. Uma felicidade estar aqui com vocês, trocando experiências com pessoas que têm diferentes e vastas experiências no cenário literário brasileiro. Eu vou falar um pouco a partir desse lugar, dessa encruzilhada que é a carreira literária e a carreira acadêmica, que eu estou sempre um pouco nesses dois lugares. Então, nessa perspectiva, pensando na crítica, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer um exercício é pensar qual crítica. Porque estamos num país enorme, né, que a gente sabe disso, dessa relação, mas a gente sabe quando a gente fala de crítica, a gente está falando de lugares específicos, né? Folha de São Paulo, Estadão, enfim, também. Mas meio que determina quais são alguns lugares de crítica no Brasil. E aí a gente pode até pensar em pesquisas do tipo quais livros de editoras independentes as críticas literárias que aparecem nesses jornais já fizeram. Fizeram alguma vez? Fizeram de qual editora? De qual autor? Porque, assim, eu acho que existe crítica para escritores iniciantes, mas esses escritores iniciantes de primeiros livros estão publicando onde? Estão publicando uma editora independente de São Paulo, no Rio? Onde eles estão publicando e aparecem onde? Então, são várias questões. A outra coisa é, se a gente vai pensar a crítica literária que se realiza na universidade e a crítica literária que se realiza no mundo literário, na perspectiva do trabalho, da carreira literária, do mundo literário, né? As editoras, os jornais, as feiras e festas literárias, nem sempre coadunam. Às vezes, os textos que estão sendo criticados nas universidades não necessariamente são os mais disputados ou valorizados na cena literária. Então, são várias questões. A outra coisa é pensar a universidade na Bahia, em São Paulo, Rio, Manaus, então são várias demandas.
eu comecei a publicar em uma editora na Bahia, uma editora de Salvador, a Paralelo 13S, que tem um catálogo incrível, e comecei a publicar nessa editora. E o meu livro teve uma boa recepção na crítica, mas qual crítica? A crítica acadêmica ali do meu entorno, na Bahia. Nesse contexto teve. Se eu vou pensar, o jornal, tem um jornal de circulação na Bahia, que é o Jornal à Tarde, que teve uma crítica literária que escreveu por mais de 10 anos sobre literatura nesse jornal, que é a Milena Brito, que foi a curadora da Flip nas 2 edições anteriores. Então, assim, a questão é a gente também começar a fazer esse mapeamento sobre qual crítica estamos falando, né? Quais são esses críticos literários? Às vezes, quando a gente vai falar de crítica literária, muita gente ainda fica fixo na imagem de Antônio Cândido apenas, como se, não que ele não tenha uma história importante para se pensar a crítica literária no Brasil, mas nós estamos em 2025 e muita coisa está sendo produzida nas universidades. Eu estou agora, sou professora do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, e uma das coisas que a gente vem pensando sobre isso é trabalhar um letramento estético para ler textos que têm sido produzidos no contemporâneo, que essa crítica que reproduz lugares hegemônicos de pensar a heteronormatividade, pensar a branquitude, a estética da branquitude, a estética da heteronormatividade, nem sempre tem um letramento estético para ler um texto não heteronormativo, não branco, e a gente precisa de uma formação para isso. Inclusive, a crítica que reproduz esse lugar precisa, todo mundo sabe, entende? As portas se abriram e não tem retorno, a gente precisa fazer uma discussão mais séria sobre a literatura, mais apurada, mais refinada. Eu quero acreditar que estamos caminhando para que isso aconteça. Estamos no mundo capitalista, não dá para fingir que não, infelizmente. Então, o que acontece é as grandes editoras passam o pente fino nas pequenas editoras e nas editoras independentes. Elas entendem que algumas pessoas que estão publicando em editoras independentes e pequenas editoras podem vender livros também, enfim. São várias questões que vão fazendo essas discussões se ampliarem. Eu acho que um ponto outro que a gente deve pensar é importante pensar o básico na literatura como trabalho, fazer essa reflexão do texto literário como um texto que não cai do céu, mas é uma relação de trabalho que a gente estabelece com esse texto. E a cena literária também é trabalho. A crítica seleciona o que ela quer criticar, e é uma escolha, e aquela pessoa que está fazendo aquela escolha parte do que ela sabe sobre o mundo. E, às vezes, o que aquela pessoa sabe sobre o mundo está limitado dentro das perspectivas de compreensão de vida daquela pessoa. Óbvio que as pessoas precisam entender que elas têm responsabilidade estética. Não estou falando de responsabilidade social só, não estou falando só de responsabilidade no que diz respeito a questões de raça e gênero. Eu estou falando que, às vezes, alguns eixos da crítica acabam recaindo no lugar de responsabilidade estética. Qual é? É dizer, por exemplo, que apenas essa água que tem a coisa azul é a água ideal. Uma pessoa que diz isso acreditando nisso, ela não está sendo responsável, porque isso estreita questões que vão dizer respeito até à própria reflexão que essa pessoa faz sobre a vida, sobre a existência, e aí a gente vai sobre língua e linguagem, e a gente vai pensando em refinamentos, de pensar que literatura também dialoga com o mundo, dialoga com a vida, não dá para ficar pensando que a literatura é alguém fechado dentro de um escritório fazendo a reflexão estreita sobre o mundo, sobre a existência, enfim, várias questões que a gente vai pensando e tramando para pensar, eu acho que essa relação entre crítica e literatura. São vários caminhos possíveis que eu acho que dá para a gente ir tramando essas possibilidades do que pensar. Acho indispensável o diálogo, acho que a gente só cresce. E a troca de experiência sobre isso, eu acho que todas as pessoas podem dialogar e trocar essas experiências. Ninguém deve, nenhuma crítica deveria, em tese, se considerar finda em si mesma ou no que gosta ou não. A crítica literária não é sobre o que a pessoa que escreveu a crítica gosta ou não. Não é isso. Né? É muito mais que isso. Alô? Bom, boa noite a todas e todos. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada a todos que nos convidaram. Aqui a Casa Pagã, o Clube de Ficcionistas e o Marcelo Nocelli.
Estou muito feliz de estar aqui com vocês e também com os meus colegas, o Rosp e a Luciane. Bom, eu acho que os dois já abordaram alguns aspectos da pergunta que você fez e abordaram a partir de alguns pontos de vista, então eu vou tentar focar numa das coisas que você disse, que é se a crítica e o mercado estão abertos para uma literatura que foge dos cânones, né? Eu acho que não. Acho que não estão abertos, embora haja muito mais abertura, como o Rosp falou, para que editoras pequenas, para que editoras independentes possam aparecer, embora os autores novos, que não são tão conhecidos pelo público, tenham mais alternativas para publicar e para aparecer. As redes sociais, hoje em dia, são, em grande parte, responsáveis pela divulgação dos autores, né? Cada um se autodivulga, se autopromove da forma como consegue, e principalmente acho que os concursos, os festivais estão permitindo que pessoas antes desconhecidas possam aparecer, inclusive ganhar prêmios, né? É uma alegria ver que os prêmios estão premiando editoras pequenas. Não são só as grandes editoras que estão sendo premiadas. Mesmo assim, eu acho que espaço para experimentações estéticas, nesse sentido que eu acho que você abordou, eu acho que existem cada vez menos. Eu acho eu acho, né? Eu percebo isso porque eu sou professora, eu trabalho com muita gente, não só eu sou professora, como também sou sócia de uma casa que abriga cursos de escrita e de literatura com mais de 350 alunos por mês. Então, a gente tem uma certa noção de como a escrita das pessoas está se comportando, e eu percebo que, no lugar de haver um trabalho mais ousado, de desafiar o cânone, por exemplo, da linearidade, da sequencialidade, de começo, meio e fim, né? Aquela escrita que a Ursula Le Guin chama de escrita masculina, né? Que vai atrás de uma finalidade. Então, esses romances quase clássicos, quase seguindo a estrutura do século XIX ainda, de ter um conflito, de ter um herói, de ter um vilão, né? De ter. Eu acho que tem um retrocesso nesse sentido, porque, quer dizer, não sei dizer exatamente por quê. Tem algumas especulações dos porquês disso, e eu acho que isso que a Luciane disse, né, de que a nossa crítica está cada vez mais restrita a espaços e publicações muito já conhecidas, né? E como o espaço para falar sobre literatura está cada vez menor, né? Eu que também sou crítica, por exemplo, na Folha de São Paulo, antes eu podia escrever 4.000, 5.000 caracteres, agora é 2.500, 2.000, vamos colocar uma ilustração gigante, né? Uma foto enorme, e aí o texto diminui cada vez mais. E acho que também os prêmios, que seriam uma chance de as pessoas que escrevem de uma forma mais experimental, mais ousada, poderem ser contempladas, os prêmios também não premiam esses livros, muito raramente. Então, eu acho que, em certo sentido, está havendo uma ampliação do mercado literário e das pessoas poderem publicar, mas, ao mesmo tempo, uma restrição da possibilidade de experimentar formas novas, linguagens novas, estruturações novas do que significa o romance, né? Muita categorização quase que fixa de quais são, né, as formas do romance ou as formas do conto. Então, eu me preocupo com isso. E vejo que os alunos da Escrevedeira, né, que é a escola que eu coordeno,
os alunos têm cada vez mais interesse em escrever para publicar, né? Parece que é essa a única intenção de quem escreve, enquanto tem um caminho muito longo para você chegar à publicação. Mas tem gente que já começa a escrever já pensando em publicar por uma grande editora, né? E aí tem que seguir. É, exato. E aí tem um caminho certo para seguir, para conseguir ser publicado. Então, eu estou vendo uma antecipação, uma pressa, sabe? Pouca paciência, pouca perseverança, pouca consideração pelo trabalho que é a escrita, pela dificuldade, pela complexidade que é escrever um livro, né? E também com algumas tentativas de transgredir o que você chamou de cânone. Não vejo muita vontade nem da parte dos escritores e nem da parte das editoras e da crítica em contemplar essa possibilidade. É maravilhoso essa possibilidade do diálogo, porque pode fazer comentário enquanto Noemi estava falando, eu fui lembrando e vou trazer exemplos. É ótimo esse diálogo da gente pensar a premiação e pensar livros, principalmente na categoria romance. Sempre estou falando dessa encruzilhada, né, entre a pesquisa acadêmica e a escrita literária. E a minha pesquisa é na categoria romance. E aí lembrei de 3 prêmios para trazer como exceção do que Noemi aponta, como prêmios que premiaram romances que seguem dentro da linguagem uma tradição, né, do que seria o percurso do herói, essa busca. O prêmio Malê, o Palas, foi o Malê ou Palas desse ano de Tatiana Palas? O prêmio Palas desse ano, que é um romance que exatamente foge completamente à estrutura do tradicional, super indico, é um romance excepcional, é sem dúvida um dos melhores romances que li nos últimos tempos, Tatiana Nascimento. Tem o romance, ela domina a linguagem, ela brinca com a estrutura da linguagem, ela foge completamente dentro dessa estrutura tradicional, né, do que seria, né, pensar um herói. É a gente acompanhar a vida daquele personagem a partir de uma perspectiva completamente linear, e ela faz exatamente diferente disso, a partir de um diálogo super refinado, com elementos mitológicos, como o livro vai se desenhando, é extraordinário. E a gente premia, fica absolutamente feliz com a leitura. Quando eu li esse romance, eu fiquei impactada e fiquei pensando assim, que bom que os prêmios ousam premiar romances dessa categoria. Que isso não quer dizer, esse romance pode não necessariamente ser bem lido pela crítica, por diferentes motivos. Um motivo porque pode não conseguir um grupo maior de pessoas leitoras achar isso significativo, porque não segue essa estrutura linear, ou porque a própria crítica que ocupa esses lugares de divulgação hegemônico pode achar que é um romance que não segue essa tradição, ou porque a autora é uma mulher negra e, antes de pensar a estética, julga que esse texto não tem aquela outra qualidade, ou porque os personagens são mulheres lésbicas, enfim, várias questões. Mas é um exemplo que foge a essa regra de que é um prêmio que está premiando essa questão de uma estética literária que foge ao tradicional do romance. O outro é o romance, o Prêmio São Paulo, prêmio Eliane Marques, que inclusive está aqui. Uhul! que tem uma escrita de encontro com um trabalho de linguagem absolutamente refinado, que também trabalho nas minhas disciplinas, é um romance que levo para pós-graduação, e que tem altera essa estrutura, não segue isso da apresentação dos personagens tradicional, e que é um romance que traz essa outra perspectiva do diálogo, principalmente com o tempo da narrativa, que para mim é um dos maiores refinamentos no jeito de narrar, é pensar o tempo. Como a gente pode pensar o tempo da estrutura do romance a partir de outros lugares? É um tempo possível? É possível alterar essa estrutura do tempo? Como se pode fazer isso na linguagem, na conexão das palavras,
Eliane é uma escritora que escreve a partir dessa conexão interlinguagens, interlínguas. Ela está ali na fronteira do Brasil, entre Brasil, Uruguai e Paraguai. Então, ela brinca, inclusive, entre o português e o espanhol, brinca com a africanidade, trazendo relações com outras línguas, com diferentes linguagens, enfim. E é um livro também que foi premiado como romance de estreia, que eu acho que é mais ousado ainda para essa categoria. Isso falaria na perspectiva de crítica literária. E na perspectiva de escritora, o meu romance mais recente, que é o Mata Doce, uma das críticas que recebeu era: não é linear. Ai, fiquei com preguiça de ler esse romance, porque não é linear, a história não começa pelo começo, não tem uma estrutura que eu consigo entrar e sair até o final, porque eu vou ficar rememorando isso a partir da personagem. A outra crítica é mais um romance que está sendo aplaudido só porque está discutindo questões que a crítica, de forma estereotipada, lê como literatura negra e diz isso assim: isso é identitário. Não que não exista uma crítica literária acadêmica seríssima sobre o que é literatura negra, super profunda, mas eu estou falando do senso comum, o que as pessoas pensam a partir de um senso comum, como essa literatura, como nós, pessoas que ocupam lugares diferentes do que se pensa como cânone, somos lidas. E, infelizmente, sempre a partir de uma perspectiva mais senso comum sobre o nosso texto. Então, é isso. Eu acho que a gente tem... do mesmo jeito que é importante pensar qual crítica, eu acho que é esse exercício. Quais prêmios estão premiando o quê? Existe essa tendência de às vezes, homogeneizar tudo que tá acontecendo. E eu acho que é um exercício válido a gente o tempo inteiro se colocar em dúvida. Isso, como Noemi disse, esse exercício o tempo inteiro que a gente precisa ficar fazendo, de pensar o texto com paciência, que o livro tem que ter tempo, que a escrita não precisa ser só para publicação. Eu acho que vale também para a crítica literária, pensar isso com mais, poxa, posso fazer essa pausa reflexiva e me colocar em dúvida? Acho que esse é um movimento que a gente deve fazer o tempo inteiro. É como caminhar em Paraty, que é delicioso, né? Só que não, nem sempre. Acho que a imagem metafórica é ótima para a gente pensar todas essas questões. Já que falou do prêmio, faltou completar com o Prêmio Caminhos da Literatura, né? Prêmio Caminhos. E eu acho que tem uma coisa muito interessante. Não, mas é verdade, porque o que acontece? Esse tipo de prêmio, ele possibilita uma coisa incrível, que é justamente a total despessoalização, né? No sentido de que é um prêmio de originais totalmente no escuro, assim, não se sabe quem escreveu, né? Então, qualquer tipo de favorecimento, seja pela questão que for, não existe. É um livro que é julgado, não é a palavra, ele é lido, né? E criticado, de certa forma, né? Porque um júri, né, tá também colocando sua visão de mundo ali, suas questões estéticas, etc., única e exclusivamente pelo texto literário. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, quando sai um livro, né, nesse sentido, é uma maravilha. O que saiu, né, justamente no primeiro prêmio? Um livro fora, né, sem linearidade, com muitas vozes narrativas, intercalando, inclusive, questões gráficas. Um livro que tu olha para a página dele, tu já vê que ele é diferente. Né? A própria diagramação dele é todo diferente. E conta uma história maravilhosa, linda, que a gente se identifica e, tipo, não é a questão de que, tipo, ousou nisso e naquilo e perdeu a comunicabilidade, ou perdeu a capacidade de emocionar, de tocar, de refletir. Não, tá tudo ali, né? Só que com algo a mais, né? Então, eu acho que... E a questão do prêmio ainda tem uma outra coisa que eu fiquei pensando, que é isso, assim, quando a gente começou em 2009 no Dublinense, o primeiro livro que a gente publicou foi finalista do Prêmio São Paulo, né? Ninguém sabia quem era Dublinense, né? Não que hoje muita gente sabe, mas mais gente sabe, mas ninguém sabia. Primeiro livro da editora, de uma autora gaúcha completamente desconhecida, fazia oficina literária, não tinha internet para dizer, não, mas ela circula. Não, assim, ó, pensa. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, nossa, que legal, então eles leram o livro, né? Porque não tinha outro jeito dela ter sido finalista senão lendo o livro, né? E a gente sabe que, né, alguns prêmios mais, outros menos, tem prêmios que às vezes tem um recorte de que a pessoa recebe 200 livros e tem que indicar 10 em 10 dias. E aí a pessoa
fatalmente, antigamente, o Prêmio Portugal Telecom, depois os Lucianos, tinha um formato assim, que a pessoa recebia uma planilha com 320 livros e tinha que indicar 10, que eram os 10 que conhecia, né? Aí entravam sempre os mesmos, né? Porque não tinha leitura do livro, né? Não tinha, efetivamente, sequer espaço para a leitura do livro. Então, eu acho que isso, eu não sei, eu não tenho certeza sobre como é que são os bastidores de todos os prêmios hoje, mas acho que isso mudou, né? Isso mudou já um bocado. E aí a gente tem, felizmente, o Prêmio São Paulo, acho que desde muito tempo ele tem essa característica do livro ser lido, da gente poder acreditar um pouco do que está ali, né? Eu tenho mais um exemplo maravilhoso aqui, que é Davi Boaventura, com Mônica Vai Jantar, também finalista do Prêmio São Paulo, que é um livro que rompe estrutura em 2 segundos, tu já vê ali. Um livro de 96 páginas, sem ponto, nem vírgula, nem letra maiúscula, nem nada. É uma frase em 96 páginas, né? Quando chegou a mim, eu disse, óbvio que eu quero, adorei, amei. Então também tem isso, assim, né? Tá no espaço de que a gente até estava discutindo isso numa outra mesa agora sobre, assim, Dublinense está num tamanho em que a gente se permite ousar com muita facilidade. Bom, isso é do perfil também, né? Não quero, né, estereotipar grande, médio, pequeno. Então todo grande pensa assim, todo pensa assim. Mas eu estou numa posição que eu permito ousar, né? Faz parte do meu ímpeto, faz parte de tudo, assim. Então eu quero um livro que nem Mônica Vai Jantar, eu quero um livro que nem o que veio do Prêmio do Caminhos da Palavra, e eu louvo essa ousadia que realmente acho que a gente vê menos do que via 15 anos atrás, já que eu comecei com esse comparativo. Eita, muita coisa. Mas eu vou falar também sobre essa questão dos prêmios, né? Da minha experiência em particular, porque o meu livro Destinas, ele foi um dos 5 finalistas do Prêmio Kindle. E ele é um livro que é uma história de estrada, né? E só que também ele tem uma linguagem em comum, né? Então eu misturo poesia, tem vários capítulos que são em fluxo de consciência inteiramente só com um ponto no final e misturo elementos gráficos para produzir algum. Então a linha tracejada, por exemplo, é uma coisa que eu uso no meio do texto para fazer essa ideia da estrada, né? Então assim, várias leituras anteriores me aconselharam a fazer um texto mais normal, né? Isso que Noemi falou. Então, assim, existe, inclusive, até para o próprio escritor que está tentando romper, muitas vezes, uma dificuldade de até ter autorização de si mesmo para trazer essas rupturas, né? E eu já escrevi assim, o meu romance anterior era também era bastante assim, com elementos da poesia gráfica, visuais, né? Na narrativa, e, e sinto que tem ainda essa crítica. E quando eu conversei até com a Aline Bey, eu falei assim, nossa, ainda bem que eu li seu livro, porque eu me autorizei a fazer coisas mais que eu já queria fazer, que eu já tinha a naturalidade de fazer, e muitas vezes as pessoas falam, não, faz mais normal. Não é, a pessoa não chega a dizer faz mais normal, né? Ela fala assim, não é melhor você fazer, não é melhor você tirar essa repetição, né? Não é, porque a repetição na prosa é pecado, né, gente? Mas na poesia é recurso. E eu venho da poesia. E trazer um elemento gráfico com uma característica estética, que é o que a Aline também faz, é da poesia, não é da prosa. Então, você trazer essas coisas, tem gente que fala assim, é melhor tirar isso, né? E aí, às vezes, a gente precisa se autorizar a fazer. E eu fiquei finalista do prêmio, né? E o Vencedor, que é um livro também maravilhoso do Walter, que é o Dia do Nirvana, acho que é o Dia do Nirvana. É um livro também não linear, que traz diálogos, é todo centrado em diálogos, e que traz questões filosóficas muito, assim, muito disruptivo também, e ele foi o vencedor. Então, assim, eu acho que também tem essas narrativas que estão buscando romper isso também, essa lógica, né? E apesar de ter um papel da crítica, de às vezes não aceitar, eu acho que às vezes a gente precisa se aceitar primeiro, que é isso que eu queria falar no final das contas, né? Se aceitar primeiro para poder brigar com o mundo, inclusive, porque vai ter briga. E é isso.
E aí, falando também sobre essa questão de furar essas bolhas, logo no começo, o Luciane falou um pouco sobre isso, da diversidade de vozes, que é uma coisa que a Chimamanda fala de não ter uma história única, de não ter, falar que só o azul é o bom e tal, né? Existe uma ampliação do mercado que traz a minha outra pergunta já, estou emendando. Porque furar bolhas não é só furar trazendo tipos de narrativas diferentes, mas também trazer vozes diferentes. E nos últimos anos a gente tem visto vozes LGBTs, vozes negras, vozes de mulheres perfurando essa bolha do mercado, né? É aquele mercado que o Rodrigo falou que se amplia, mas que muitas vezes o reconhecimento mesmo é mais difícil. Então, e Luciane é um exemplo maravilhoso disso, né? Então, ela falou do Prêmio São Paulo, que na última edição premiou 2 mulheres negras. Luciane da Bahia, nós estamos numa mesa, 50% aqui, morador. Eu não sou nascida na Bahia, eu estou há 10 anos na Bahia, mas que é difícil você ter, por exemplo, os eventos tendo o Nordeste nas mesas, no palco principal e tudo mais. Então, assim, eu queria também perguntar sobre a diversidade do mercado, né? Que eu vejo que existe hoje essa perfuração dessas vozes entrando, né? E não o mercado abrindo as portas, mas as vozes pressionando para isso, e o próprio leitor, o próprio público leitor que quer isso, quer se ver na literatura, né? E então, é uma pergunta mais ou menos isso, sobre o que vocês veem dentro dessa realidade, se é uma moda ou se é algo que veio para ficar, como o Luciano falou. O Luciano falou assim, não tem volta. Mas eu acho que não tem volta, e é isso. E como também não ser só algo que é uma diversidade que se amplia, mas não é raro chegar num reconhecimento fato mesmo, tá nas cabeças dos eventos, nas premiações e tudo mais. E o papel da crítica, do editor, eu sou editora, minha editora põe na chamada que a gente vai priorizar pessoas LGBTs, que a gente prioriza mulheres, 85% do meu catálogo é de mulheres, e pessoas negras, indígenas. Então, assim, como vocês veem essa perfuração do mercado, mas enfim, analisando também não só a ampliação, mas se isso permanece e até que ponto isso vai para as cabeças, né? Não, eu quero dizer uma coisa que eu acho que é bem sintomática, né, dos nossos tempos, que é isso, assim, a gente tem um público leitor majoritariamente feminino. Não só majoritariamente, esmagadoramente majoritariamente feminino, né? Ao ponto de chegar, por exemplo, as compras no nosso site tem 50, né? A página ali tem 50 nomes e, claro, não dá para saber, obviamente, né? Tem outras possibilidades, mas em tese, né? Chega a ter, sei lá, 47 nomes femininos de 50 numa lista de compras. Os textos que chegam para a gente publicar são 70% masculinos. E aí tem essa inversão, né? Claro, de novo, eu sei que eu estou, digamos assim, reduzindo a uma questão binária, não é minha intenção, né? Mas para exemplificar, né? Para efeitos de exemplificação, né? Então, isso mostra, eu acho que é sintoma de muita coisa, né? Eu, inclusive, já tive essa conversa com o Davi Boaventura, que eu cito pela segunda vez, a próxima vai ter música no Fantástico, que é sobre isso, né? Cadê essas mulheres que o texto não chegou a mim, né? E aí... Mas aí eu ia falar isso e eu ia juntar com o que a Yara falou, que é a questão de dizer assim, eu preciso acreditar que eu posso, né? E aí eu acho que faz parte de toda uma questão que a gente sabe que não é novidade, né?
de vários aspectos da sociedade, que faz com que o homem chegue lá com a sua maior confiança, né? Chega lá e tá aqui meu livro, vai. E a mulher, será que eu posso apresentar meu livro? Será que ele tá bom o suficiente? Será que vão dizer que tá legal? Né? De novo, sem querer, né, resumir uma questão, mas eu acho que isso acontece porque o reflexo do que chega na gente é muito diferente da experiência que a gente tem de livro. Cara, circula aqui na Flip, é muito mais público feminino em todos os aspectos, assim, né? Então eu acho que esse cânone, e enquanto cânone, né, hoje a gente consegue ver que um cânone nada mais é que, digamos assim, a aplicação, né, de certos códigos da mesma elite patriarcal, etc, etc. E esse cânone quer ver a si mesmo, né? E aí a gente acaba tendo essa dificuldade de saber da mulher, poder saber dizer assim, a mulher, enfim, entre tantos, dizer, pô, será que eu posso mostrar meu livro? Será que ele está legal? Será que o editor vai gostar? O editor é homem, né? E aí, volta e meia, acontece comigo isso, assim, alguém chega para mim e diz, pá, tem um livro muito bom de um cara que tu tem que publicar, tá aqui. Eu disse, homem, branco, hétero, de novo? E, assim, é isso, né? Não é à toa que se publica mais. Então, assim, eu acho que é uma questão absurda, assim, para a gente pensar, né? E aí, estou falando, claro, nessa posição de quem está recebendo, de quem está vendo isso, né? E diante do que tu tratou, assim, também, sabe? Isso da confiança, enfim. Fala aí, Luciano. É isso. Infelizmente, é engraçado, porque a gente tem a fantasia, eu acho que a gente tem a ideia de que está acontecendo. Quando eu digo assim que não volta, é porque se a gente pensa o primeiro romance publicado vamos pensar na América, né? No continente americano, tá? Tô falando América ou continente americano. É de uma mulher negra, né? Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, no começo do século XIX. Então, mulheres negras estão publicando há muito tempo. Essa não é uma questão, não é uma novidade no mercado editorial mulheres negras publicarem, pessoas LGBT. É isso, isso. Então, a novidade é esses livros estarem ocupando lugares que validam o que é a literatura. Aí, quais são esses lugares que validam? As escolas, as universidades, os prêmios literários, esses são os jornais de maior circulação no país, esses são os lugares que validam o que é a, entre aspas, boa literatura, ou a literatura que merece o crédito da nossa leitura. Gente, leitura é tempo. Tempo é uma das coisas mais refinadas que a gente tem, estamos dedicando tempo de nossas vidas a algo. E quando a gente dedica tempo de nossa vida a algo, às vezes a gente dedica a partir da indicação de alguém sobre isso, sobre esse tempo. A indicação de leitura é uma das coisas que mais funciona. O grande crítico literário da nossa vida e das nossas coisas são as pessoas que a gente ama e admira. Aquelas pessoas que a gente quer ser como aquelas pessoas. Todo mundo vai ter uma pessoa dessa, crítico para qualquer arte da sua vida, alguém que vai dizer, amo aquela música, amo aquele filme. Essas são o lugar, esse lugar, o respeito pelo desejo que essa pessoa projeta. E os lugares que sabem disso, ninguém criança, né? Todos esses espaços ocupam lugares de poder. A gente está falando de lugares de poder que determina o que a gente gosta, o que a gente veste. A cor. Às vezes a gente diz, amo essa cor, e não sabe que é uma cor que foi pensada um ano atrás pela moda para que a gente vestisse aquilo, enfim. Do mesmo jeito é a literatura, é a cena literária também. Não dá para ficar pensando fora dessas estruturas. Então, estamos publicando no Brasil, mulheres do Nordeste, inclusive do Nordeste, do Maranhão, esse primeiro romance publicado lá no começo do século XIX. Então, tudo isso está acontecendo. A questão é isso, essa distribuição nas escolas e todos esses outros lugares. E aí eu nem sei, eu queria sempre fazer falas de esperança, de harmonia, dizer que é tudo lindo e que está acontecendo. Mas aí se a gente para e pensa assim, eu publico na Companhia das Letras, né, no selo Alfaguara, ou vamos pensar a Companhia das Letras de modo geral, ou outras editoras assim, e vamos pensar uma romancista baiana. Para além de mim, que estou aqui falando que sou da Bahia. Outra, aí, vamos pensar uma romancista do Acre. Qual foi o último livro de alguém? Se a gente vai setorizar
a partir desse lugar geográfico. Ah, não, vamos pensar a partir de gênero. Existem várias pesquisas nas universidades, elas trazem exatamente essas estatísticas. Assim, a maioria são homens, a maioria dos personagens nos textos são homens, e é como se esse fosse o nosso lugar, é como se o nosso olhar tivesse viciado nessa perspectiva. E qualquer desvio micro dessa estrutura, a gente rejeita, porque todo mundo quer ser aceito. Não dá para ficar também, enfim. Então, são várias questões, assim, é realmente complicado. É micro as alterações, elas não são... Só que, quando elas acontecem, elas chamam tanta atenção que aí a gente acha que está tudo dominado, que é isso aí, que vamos ficar calmo, vamos... Enfim, são várias questões. Eu realmente queria trazer aqui, nem dá para trazer as estatísticas para a gente não ficar em depressão. Tanto sobre as leituras, sobre quem é publicado. Tipo, depois façam o exercício de pegar um catálogo de uma editora e a gente vai contando nomes, sabe? Enfim, são várias questões que a gente pode pensar. Isso não quer dizer que não exista um esforço intelectual do contemporâneo para problematizar essas questões. Então, as escolas de escrita criativa, as editoras, as cenas literárias, existe uma mobilização coletiva das pessoas mais progressistas, não de toda a sociedade, para a gente não fantasiar que estamos numa harmonia quando a extrema-direita está tomando vários lugares no mundo. Então, não dá para fantasiar também. Mas, é claro, existe essa mobilização, principalmente a partir da mudança do público leitor. Isso é o que define. Nenhuma literatura existe sem leitura. Toda pessoa que escreve antes, zero, é uma pessoa que lê. E isso é quem define a cena literária, é essa pessoa que consome o livro, que consome a literatura. E essa pessoa vai determinar a boa vontade dos outros espaços, que são esses espaços de poder, as universidades e tudo isso. Por exemplo, eu estou numa instituição de pós-graduação, a PUC, é claro que a PUC vai, e todas as outras universidades, vão abrir espaços para discussões estéticas mais amplas, porque os estudantes querem ir para as pós-graduações pesquisando estes livros e que essas cenas mais hegemônicas precisam de pessoas para ler essa literatura. Enfim, é uma grande rede de várias coisas, que eu acho que é importante também a gente dizer disso. E é importante fazer movimentos honestos de leitura do encontro literário, sabe? Pensar assim, eu sou uma pessoa leitora, o que eu quero ler? Leia o que você gosta de ler honestamente, faça esse exercício, mas, sobretudo, coloque também em dúvida também a sua leitura. Será que eu gosto do Morango do Amor? Porque eu quero muito comer esse doce, porque viralizou na internet. Então, enfim, são vários exercícios que a gente tem que fazer de tudo, inclusive sobre a leitura, a gente precisa fazer também. Mas eu acho que a grande chave para pensar abertura de complexidade da estética literária no mundo é leitura. É pensar a leitura, a gente tem que focar na pessoa leitora, fazer eventos literários que o destaque seja a pessoa leitora. A grande estrela, vamos pensar, chamar a pessoa leitora para saber o que está acontecendo, o que ela está lendo. Os clubes de leitura revolucionárias editoras no Brasil. Não tinha. São os clubes que estão dando o tom das editoras, que os clubes têm pessoas que estão na pós-graduação, dá o tom dos grupos de pesquisa na pós-graduação. Então, é a leitura a grande questão de tudo. E a revolução é quem faz a curadoria de um clube de leitura. Enfim, são várias questões. Um salve, uma obrigada a todas as pessoas de clube de leitura, que eu acho que é essas pessoas que estão ampliando as nossas possibilidades de pensar. Bom, queria dizer que a Flip, né, acho que é um exemplo disso que você disse, das pessoas que têm a coragem de perfurar, né, com uma máquina bem aguda e incisiva, algumas estruturas que se recusam a ampliar, né, as suas portas, a abrir as suas portas. Então, acho que a pressão que houve da parte de mulheres e de mulheres negras a fazer com que a Flip se transformasse alguns anos atrás
foi determinante para que hoje a gente veja o que está acontecendo aqui. Né? Como o Rosp falou que em 2009 só existia a Flipona e uma casa paralela, hoje praticamente a Flip são as mesas paralelas. Né? Muita gente vem para a Flip mais para ver as mesas que lhes interessam e que são os leitores, do que a grande Flip, que também está prestando atenção nessa diversidade, graças a essas pessoas que tiveram coragem de fazer essa perfuração. Então, acho que, embora as coisas já estejam bem melhores do que eram em todos os campos da literatura, desde o escritor até o leitor, passando pelo editor, pelo tradutor, né, pelo livreiro, ainda é preciso continuar pressionando, ainda é preciso continuar perfurando, porque eu acho que muitos tensionando, porque eu acho que muitos lugares também se abrem para a diversidade só na medida em que eles podem ticar, sabe? Dizer, pronto, já publiquei uma autora mulher, já publiquei uma autora negra, já publiquei um autor queer, né? Então tá bom, agora eu estou... Oi? Ou tem um benefício, Então, agora já estou kits com o aspecto diversidade, agora eu posso publicar aqueles que sempre vieram publicando, né, todo esse tempo. E é isso, a luta, acho que principalmente aqui no Brasil, é essa que a Luciane estava falando, né, de tanto os leitores continuarem exercendo a pressão que for possível exercer sobre os jornais, sobre as editoras, sobre os prêmios e sobre festas como essa, sobre os festivais, para que a coisa continue caminhando. Porque, como a Luciane também falou, a gente está num momento de extremo risco de sermos ocupados por uma extrema-direita, porque não é nem direita, né? É extrema-direita, por uma extrema-direita que lá nos Estados Unidos, por exemplo, está mandando os museus que mostram os aspectos negativos da história dos Estados Unidos serem eliminados dos museus, como se a escravidão não tivesse ocorrido, né? Como se as opressões não tivessem ocorrido. Então, acho que esse trabalho de perfuração precisa continuar acontecendo e ser cada vez mais profundo e barulhento, porque a situação está muito grave. Né? Também gostaria de ser mais otimista. Que bom, eu sempre penso, que bom que a gente está no Brasil. Agora, nesse momento, nós somos altamente privilegiados por estarmos morando num país em que a democracia ainda está resistindo. Né? Quem assistiu ontem à palestra da Marina Silva, da ministra, precisa ouvir o que ela falou. Né? Que loucura que é o que está acontecendo, né? E votar direito no ano que vem para que a gente continue sendo privilegiado diante desse mundo e do que está acontecendo. Pessoal, o tempo passa muito rápido quando a conversa é boa. Me falaram que o tempo já está acabando. Vou só acrescentar uma questão ao que o Rosp falou, que sobre o envio das obras, né? 2022 teve a foto Um Grande Dia, que houve no Pacaembu, das mulheres escritoras, e que gerou fotos no Brasil todo, mais de 1.000 mulheres fotografando, dizendo, sou escritora, né? Depois foi feita uma pesquisa com essas mulheres, não sei se todos vocês aqui conhecem, mas houve uma pesquisa sobre quando essas mulheres começaram a escrever e quando essas mulheres publicaram o primeiro livro. A média de idade era
se não me engano, 12 anos para começar a escrever literatura. E a média de idade para publicar o primeiro livro era 38 anos. E os motivos, e aí, quando as mulheres falam os motivos, tem a ver com todas as sobrecargas que as mulheres têm, tem a ver com se considerar escritora, com essa autoconfiança que o homem branco tem elevada, mas que para as mulheres, depois de tanto julgamento, é mais difícil, mas também com a sobrecarga. Então, elas vão publicar quando os filhos estão crescidos, quando a vida já está um pouco mais suave, né? Se é que dá para dizer isso. E aí, então, tem um pouco essa situação também, né? A pesquisa mostra esse atraso de. Então, as mulheres estão escrevendo, mas tem muitas barreiras até para chegar a enviar um original. Então, é um dado só que eu queria colocar, mas que eu acho que é importante até a gente avaliar isso, e que até uma vez eu escrevi um texto sobre a importância dos cursos. Então, a Escrevedeira, que é uma coisa maravilhosa, um projeto lindo, o papel que os cursos de escrita têm nisso, né? E quem já participou de qualquer turma de oficina de escrita ou de curso pode observar que 90 e tantos % são mulheres. São mulheres. Porque esses cursos, essas oficinas, fortalecem a nossa escrita, nos deixam confiantes na nossa escrita. Mais do que conhecimento também vai nos trazer essa confiança, mas você estar coletivamente num espaço de produção literária nos traz confiança também, né? Eu falo como uma pessoa que faz vários cursos, assim, que eu gosto de fazer oficina, não só de dar oficina, mas de estar como aluna, participante, né, produzindo junto. Então, tem isso, né, de você ter, para romper até a barreira de chegar a enviar um original. E eu vou agora abrir, ver se alguém quer fazer uma pergunta para a gente poder... pode ir. Porque às vezes aí o pessoal quer fazer pergunta, mas não quer ser o primeiro, então eu vou cumprir essa. Mas, na verdade, bom, antes eu quero dizer que essa mesa não deve nada ao programa principal da Flip, da altíssimo nível, altíssima discussão, incrível. Mas, pegando carona, eu quero dizer que o Prêmio Caminho está com inscrições abertas até o dia 13, né, para ter o livro editado pelo ROSP, né, ter o privilégio de ter o livro editado pela Dublinense, e também a obra vai ser publicada na editora Cacimbo, né, editora do nosso querido Ondiak, lá de Angola. Mas eu quero também lembrar uma coisa que isso não é divulgado, coisa de bastidores de prêmio literário para inéditos. No prêmio Palas foi assim, no prêmio Caminhos foi assim, no falecido prêmio Sesc era assim também. 70% de homens inscritos e 30% de mulheres. Isso é um prêmio aberto para quem quiser se inscrever. E anônimo, isso, exatamente. Felizmente, a qualidade superou a quantidade, né? Tanto no Palas quanto no Caminhos foram 2 mulheres, mas, ao mesmo tempo, traz toda essa questão de que as mulheres fazem mais cursos, fazem mais oficinas, mas, na hora de entrar lá no formulário e mandar o seu PDFzinho, se seguram um pouco. Então, acho que é importante lembrar disso para que as mulheres se inscrevam mais e para tentar diminuir um pouco essa diferença de gênero do meio editorial. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, eu sei que assim, muita questão, muita coisa que a gente podia puxar de fio, mas um assunto que a Noemi chegou perto dele, mas eu queria puxar que é um problema muito sério, uma doença cultural, que é a censura à literatura. É uma doença que está acontecendo no Brasil todo, nas prefeituras, nas escolas, e que está chegando num nível, por exemplo, de editoras terem que mudar o conteúdo de livros literários porque determinadas cenas não podem passar no edital, porque senão as prefeituras não compram. Está acontecendo, livros já publicados estão sendo modificados para serem comprados por prefeituras. Eu não te falei, Rospe, outro dia eu recebi um e-mail do Prêmio Caminhos, posso me inscrever, o meu livro tem uma cena de sexo, não sei o que lá, não sei o que lá.
começa a ficar preocupante. Significa que as pessoas começam a se autocensurar, aí os caras não precisam nem sujar a mão, né? Então acho que a gente precisa falar sobre isso. Se tiver candidatos aqui para se inscrever no Prêmio Caminhos, pode tacar sexo, pode vir de todo tipo, de todo jeito, tá? Não é muito de todas as posições, é tudo bem, manda o Kama Sutra. Mas isso começa a ficar preocupante porque as pessoas começam a ter uma ideia de que determinadas coisas não são legais para a literatura, não vou ser publicado, não vou ser premiado, não vou. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, porque a gente parece que não age contra a censura, a gente só reage. Né? Eu dei uma cutucada nos amigos da ABL, lá nos camaradas, que nota de repúdio contra a situação que aconteceu. Eu falei, pô, mas isso é óbvio, né? Todo mundo é contra a censura, até os censores dizem que são, estão protegendo as criancinhas. Então não adianta, o que está sendo feito para evitar a censura? E eu não vejo um movimento, um programa de instituição pública nem privada contra isso e que está, de norte a sul, assolando a nossa literatura. Que vocês falassem um pouquinho sobre. Eu acho que eu vou juntar com a pergunta da colega a Andressa, que levantou a mão, e aí a gente responde tudo junto, pode ser? Porque me deram já o aviso de que a gente tem menos tempo. Mas depois das duas eu quero fazer uma pergunta. Eu queria me segurar, mas eu não consigo. Boa noite. Eu não vou ser breve, não vou incomodar muito, já que vocês vão ter 3 perguntas, mas eu fiquei pensando muito nisso, nessas mulheres que vão para as oficinas de escrita, né? E eu me incluo como uma escritora que vou. E a gente acaba chegando lá e a primeira coisa que a gente ouve é o clássico pedido de desculpa por estar ocupando aquele pedaço ali, aquele espaço que é seu, para chegar ali de, eu acho que, né, trazer aquela justificativa, eu acho que o que eu escrevi não está muito bom. E aí a gente acaba ouvindo um texto belíssimo que a pessoa quase não mostrou para ninguém e muitas vezes a gente sabe que não mostra, né? Então, esse espaço da oficina é maravilhoso e mesmo assim, num ambiente que se cria ali que é, né, acolhedor, a gente vê que a pessoa quase não nos mostra o texto que muda o nosso dia ali e que a gente sai pensando, né, depois disso. Como é? Ah, tá. Para dar coragem para todo mundo. Não, eu acho que isso está ligado um pouco com o que Noemi falou, né? Porque não é à toa que tem um movimento de censura. Existe um movimento de extrema-direita que, infelizmente, está vivo no Brasil. Não é porque não temos ele no governo central que ele não está vivo, ele não morreu, e acho que precisa ser combatido, né? E isso afeta a literatura de tal forma que aconteceu o que aconteceu com o livro lindíssimo do Ayrton, que tem cena de sexo, e é aquilo que a Noemi falou, é uma literatura disruptiva, que traz uma linguagem, uma riqueza, que traz um universo os cenários, tudo que ele traz, né? Então, assim, sofrendo censura, né? E a gente teve um livro publicado na editora Arpileira que chama Coisa de Viado. Esse livro, a crítica, nós estamos falando da crítica, a crítica não fez resenhas maravilhosas sobre ele nos meios de comunicação. Agora, quando é para falar mal e para censurar, aí tem vida, né? Então, teve um site de extrema-direita que postou um conteúdo sobre esse livro apenas para que todos os seus seguidores, mais de centenas e centenas de comentários, fossem lá achincalhar o livro, entendeu? Então, assim, é um livro de crônicas que o tema central é bullying, entendeu? Não tem cena de sexo, inclusive. Chama Coisa de Viado, mas é um livro sobre bullying, essencialmente sobre o bullying na escola, em relação a pessoas queer. Então, é um livro que era necessário, inclusive, ser trabalhado em escolas. Viu? Então, assim, é algo que precisa ser combatido, não só dentro da literatura, é um cenário mundial e que no Brasil ainda está vivo.
Bom, vou começar pela segunda e depois venho para a de Henrique. E sobre a segunda, eu quero dar um pequeno depoimento. Eu comecei a escrever com 11 anos, estou nessa estatística das mulheres que começam a escrever cedo, e nunca consegui dizer absolutamente para ninguém que escrevia, e tenho minha formação toda em letras, graduação, mestrado, doutorado. Eu concluí um doutorado sem dizer a ninguém que escrevia, sem conseguir dizer. E escrevia, fechava o livro, fiz vários livros, eu datilografava o livro, guardava o livro dentro de uma caixa, amarrava a caixa, guardava embaixo da minha cama que eu dormia. Eu tinha, quando terminou o doutorado, eu estava no 6º livro, assim, escrevia o livro literário, datilografava e guardava, e nunca consegui absolutamente dizer para ninguém. Comecei a dialogar sobre literatura depois dos 35 anos, dialogar sobre literatura do lugar de escritora, né? Do lugar de pesquisadora e crítica literária, construir minha carreira literária, mas do lugar de escritora só depois dos 35 anos, quando a Fundação de Cultura do Estado da Bahia começou a organizar oficinas públicas em uma biblioteca que eu frequento há mais de... Eu tenho idade também, né? Mas eu frequentei a vida inteira, eu tenho quase 30 anos com a minha carteirinha, e essa biblioteca começou a realizar oficinas, e aí eu comecei a fazer oficinas literárias, e a primeira vez que eu consegui falar assim, eu escrevo, foi dentro de uma oficina no Presídio, em Salvador, realizando uma oficina com mulheres em situação de cárcere. Então, realmente, o acesso... vivemos um mundo de opressão, é isso que eu quero dizer, por fim, e juntar com a questão da censura. Estamos num mundo de opressão tão grande que as opressões, elas tolhem o nosso lugar de dizer dos nossos lugares de realização, de ação. Eu nem estou falando de desejo, é de ação, do que a gente realiza, principalmente com a arte. É como se a arte tivesse em um lugar destacado para alguns grupos, para algumas pessoas. Eu, uma criança e adolescente, que me formo na década de 80 e na década de 90, isso era ainda muito mais restrito, é completamente diferente do cenário que a gente tem hoje. E aí, nessa perspectiva, eu acho que essa censura existiu, sempre existe. Eu acho que essa censura, ela é uma censura, por exemplo, se a gente vai pensar da censura do cena do sexo, não é a censura da cena do sexo de um homem e uma mulher brancos. É a censura do cena do sexo, é homofobia, é racismo, essa é a cena de sexo, são de pessoas negras, se são de 2 homens, isso que segue sendo censurado, infelizmente. Essa literatura é lida como não literatura. Isso deixa de ser... É como se dissesse assim, não é estético, isso aqui ficou feio, não ficou bonito. Mas, enquanto os outros livros seguem apresentando cenas de sexo que quase beiram a violência sexual, é possível. A gente tem grandes exemplos no romance, inclusive brasileiro do século XIX. É possível, uau, que estética, é incrível essa cena que o autor construiu sobre essa situação de violência. É lido com maestria, leva para a escola, e não é uma questão. Então, enfim, são só... Porque às vezes eu acho... Eu queria ter imagens positivas e dizer a verdade, a censura só existe agora e está tudo bem, vamos lutar contra isso. Mas eu acho que é tão pesado, mas não queria terminar dizendo isso que é pesado, mas vamos acreditar, vamos lá. Posso falar? Bom, respondendo à pergunta da Andressa, né? Eu acho que as oficinas de escrita talvez sejam o toque positivo ou otimista que a gente pode dar para terminar essa mesa, porque acho que realmente as mulheres têm muito mais autocensura do que os homens, porque as portas estão muito mais abertas para os homens desde sempre do que para as mulheres. E as mulheres sentem, por alguma razão já introjetada, enraizada, atávica, que elas têm menos direito ou que aquilo que elas escrevem tem menos valor do que aquilo que os homens escrevem, que eles parecem ter muito mais certeza. Mas eu acho que nas oficinas isso, de alguma forma, se reverte. A maioria dos alunos de oficina são mulheres. Eu acho que tem uma escuta muito bonita entre as mulheres.
Acho que as mulheres se dispõem muito a escutar umas às outras, e acho que os poucos homens que frequentam as oficinas acabam sendo contaminados, contagiados pelas mulheres nesse processo de escuta. Eu tenho alunos homens e sei dos cursos em que os homens. O hóspede diz: conheço homens que até são sensíveis, né? Mas eu vejo os homens dando mais lugar, dando mais espaço, dando mais tempo para a escuta uns dos outros, né? Acho que a oficina de escrita, acho que a principal qualidade da oficina é a possibilidade da escuta. E saber que quando você está sendo escutado, você também tem a obrigação de escutar. Né? Se você percebe que os outros estão te ouvindo, que eles querem, né, que você leia o que você escreveu e querem encontrar naquilo que você escreveu que o texto tem de melhor, né, que pode ser explorado, você percebe que você também tem esse lugar ético na tua vida, que é de escutar o outro e de tentar fazer com que o texto do outro seja o melhor possível. E acho que as oficinas, embora haja autocensura também nelas, são um espaço para que a pessoa que censura os próprios textos por questões morais, né, ou por vergonhas, consigam se expressar, consigam se manifestar e também questionar, né, isso que você estava falando das prefeituras, das pessoas escreverem pensando naquilo que a prefeitura vai comprar e, por isso, se autocensurando. Então, acho que é um espaço bom para esse questionamento e ver como é que a gente pode também, como Chico Buarque fazia durante a ditadura, subverter a censura e driblar a censura, enganando, às vezes até a própria autocensura. Bota um cálice ali. Uma das formas de driblar a autocensura. Eu criei uma assinatura estética, né? Driblei minha autocensura, vou usar essa expressão, adorei. Assinei durante muito tempo, depois que decido dizer que escrevo, mesmo assim não consegui escrever como Luciane Aparecida, assinava meus livros como Ruth do Caso, é um jeito de driblar a autocensura. Enfim, as oficinas, sem dúvida, são esse lugar de esperança. Eu não, né, o que eu vou dizer? Eu era o homem branco que achava que podia escrever. Desculpa, né? E que publiquei os livros antes dos 30, né? E pelo amor de Deus, não devia ter publicado. A única vantagem que eu tenho de dizer para as mulheres que só publicam aos 38 é que elas têm bem menos chance de se arrepender do que publicaram. Então, é isso. Mas, por outro lado, o meu último foi aos 39. Então, depois disso, eu não publiquei mais. Faz 10 anos que eu não publico. Porque eu, de verdade, assim, lá para eu achei que eu não tinha mais o que. Não tinha algo a ser dito. Eu não tinha algo a ser... Embora, claro, né? Vou dizer, bom, tô aqui, homem branco, hétero, não sei o quê, mas também tem alguns espaços, e é claro, né? A questão dos privilégios, das questões raciais, de gênero e etc., não é uma questão sim, não sei o quê. É um contínuo sim, porque muitas vezes, por estar. A gente vê, né, quem está na Bahia diz, tô longe. Não, cara, Porto Alegre a gente já sofre. Né? A gente já sofre. E a gente vê assim, mas tem muito autor gaúcho por aí. Bom, tem muito autor gaúcho por aí publicado por editora de Rio São Paulo, né? Quantos autores vocês gaúchos vocês conhecem que nunca publicaram por Rio São Paulo, né? Então, a questão geográfica, né, que tu falou do Acre, bom, mas tu tá aqui reclamando, imagina quem tá no Acre. Bom, beleza, né, quem tá no Acre pior ainda. Então, essas questões têm muitas camadas, assim, né, sem dúvida tem muitas camadas. Mas eu acho que isso, assim, aquilo que eu tinha falado dos textos não chegarem a mim, eu acho que é isso, assim, né, Yara e a Noemi deram esse, como é que eu vou dizer assim, continuaram nessa questão, né, de por que esses livros não chegam
a mim muitas vezes, né, desse enfrentamento, às vezes até autoimposto, que as mulheres sofrem, não só as mulheres, mas, né, vários outros, né, outros aspectos, outras gamas da sociedade que sofrem isso, às vezes, de forma autoimposta, né? E eu já fui censurado, Henrique. Inclusive, tive palestras. Isso, né, não apareceu na mídia, porque faz muito tempo, mas tive coisa no Sesc também por ter cena de sexo. Porque quando eu escrevia jovem e achava que escrevia alguma coisa, ainda por cima tinha muito sexo, né? E aí tinha questão, sim, né, de não convidar, esse não pode estar na escola, esse não pode estar aquilo, esse não pode ir no Sesc. A Feira do Livro de não sei o que cancelou a teu coisa. Ah, por quê? Né, 2018, quando começou ali a coisa, bom, sexo, né? Então é isso aí. Afinal, eu sou um dos organizadores da casa, vou me dar este direito. Bom, eu queria dizer primeiro que, assim, quando a gente começou a organizar e fazer a curadoria dessa casa, e pensar com todo carinho e cuidado as pessoas que a gente poderia juntar para determinados assuntos, essa desde o começo foi uma das mesas que eu mais gostei de pensar. Tem pessoas aqui que eu admiro, a Yara eu estou conhecendo hoje, então não posso falar muito, mas acompanho o trabalho da Luciana, gosto. Eu sou formado em letras, além de editor, mas meu sonho é fazer um curso de pós-graduação em literatura lá na PUC. Você me ajuda a arrumar uma bolsa lá, porque é caro. Não, essa não é a pergunta. Aí, para além disso, o Rodrigo Rossi que está aqui, e eu já falei isso 1 milhão de vezes, a editora não editora, isto não é uma editora, foi a editora em que eu me baseei para começar a editora Reformatória, porque eu era fã daquele grupo de gaúchos ali que meio que reuniram-se para se publicar, né, numa editora ali. É. Muito mais restrito. Apesar de que em Porto Alegre, de cada 10 pessoas, 9 são escritores, vocês sabem disso, né? E a Noemi, de que eu sou fã, respeito como escritora, como crítica. Então, essa mesa, para mim, assim, é muito boa estar aqui e poder ouvi-los. E aí até estiquei ela, porque já era para ter acabado. Talvez eu faça uma pergunta que seja mais para o Rodrigo do que para as duas. Mas, assim, aí eu começo uma editora lá em 2013, que agora chegou a 12 anos, né, com quase 300 livros publicados. Eu sou um fã da literatura brasileira contemporânea. Não à toa a gente está aqui homenageando o Marcelino, porque eu digo que ele é o embaixador da literatura brasileira contemporânea, um divulgador há muito tempo. E que eu tenho um amigo que brinca, eu não vou dizer o nome dele, mas ele brinca, que ele fala assim, se passar um cachorro aqui, o Marcelino vai falar para ele, você não quer publicar um livro? E eu gosto dessa ideia. Então, isso me impede, inclusive, de ler clássicos. Eu tenho uma fila de clássicos, de cânones, que ficam para depois. Porque se um poeta... Eu estou saindo daqui da Flip com 40 livros, e eu vou ler todos, porque eu quero saber. Eu trabalho com isso, né? E até hoje essa editora tem essa proposta de publicar autores brasileiros contemporâneos e, sobretudo, iniciantes. Faz parte do nosso compromisso. Então, de lá para cá, 12 anos de editora, 2 prêmios São Paulo de literatura, 3 prêmios da Biblioteca Nacional, e uma honraria para além de um dos prêmios da Biblioteca Nacional foi em 2021, quando Menalton Braff ganhou e Noemi ficou em segundo lugar, e ela fez uma postagem assim: eu estou muito honrado de ter este segundo lugar num prêmio da Biblioteca Nacional, tendo Menalton Braff como primeiro colocado. Isso foi outro prêmio, assim, para mim. Porque Menalton é um autor, né, grandioso, mas que, num determinado momento, as grandes editoras deixam de lado, e isso acontece muito, né? Aí eu, acompanhando a não editora, eu vejo a Dublinense nascer e publicando autor estrangeiro e tal. Aí eu falo, puta, fudeu. É sinal que tentar vender literatura brasileira não funciona nesse país. Então, a gente vive sempre neste equilíbrio, né? Porque eu quero manter esta ideia. Eu vou publicar autores brasileiros e juntar autores
conhecidos, com autores de primeiro livro e dar essa oportunidade. Aí você, meu exemplo, abre-se Dublinense, publicando diversos autores. Não, a ideia que eu tenho não é que, não sei se você se vendeu, mas assim, a gente precisa. Eu tenho a impressão de que a gente vive numa brechinha do capitalismo a todo momento, que é um buraco que você pode se afundar, sabe? Que é muito difícil manter uma pequena editora. Batendo no peito, dizendo, pô, eu publico só autor brasileiro, contemporâneo, aonde um nicho que pouca gente quer ler e quer descobrir e tentar trabalhar essa divulgação, né? Aí eu vejo que vocês param com a não hoje quase não existe, mas não existe efetivamente. Você me decepcionou mais ainda agora. E aí, assim, eu vejo que vocês têm publicado os grandes nomes. E é claro que eu também gostaria muito de ver a editora crescer e tal. Não existe uma possibilidade de só com autor brasileiro contemporâneo neste país a gente fazer uma editora crescer? Existe, claro que sim, existe. Não, primeiro assim, Marcelo, cara, que coisa linda, tocou meu coração aqui. Que eu acho? Primeiro, assim, por que não editora não existe mais, né? E eu acho que é um sintoma de muita coisa. E em 2007, quando a gente fez a não editora, a ideia era justamente publicar uma literatura que dissesse não em termos daquilo que Noemi tocou agora, de forma, inventividade, estrutura de uma série de coisas, né? E aí a gente pegou um tipo de autor que estava fazendo isso com um mundo completamente diferente, né? Com uma ideia de ter uma literatura subversiva e conseguir colocar essa literatura subversiva num espaço, né? Aquilo que também falou, né? De um espaço de que está aqui, né? Porque eu também nunca gostei de uma ideia de que o subversivo tem que ficar na sarjeta sofrendo porque é subversivo, né? Eu disse, não, eu não tenho vergonha de vender, nunca tive vergonha de vender, né? Eu prefiro vender uma coisa boa, minha, do que, né, qualquer outra coisa que está vendendo só porque está ali, porque está ocupando, porque tem o cânone, porque tem isso e aquilo. Então, assim, desde o início a gente tinha uma ideia assim, sabe, tipo, eu não tenho vergonha de vender e eu quero fazer coisa subversiva sem ter vergonha de vender e vou tentar vender o que eu faço, o que eu acredito. Primeiro vem a obra, depois vem a venda e eu não vou ter vergonha de vender, né? E essa é uma discussão assim que, tipo, abriu uma outra mesa aqui, né, Marcelo? Abriu uma outra mesa. Por quê? Porque eu já vi, e ao longo desses tempos, eu vi muitas vezes autor dizer assim, essa é uma coisa que hoje não pega tanto, mas uns anos atrás pegava, que é isso. Ah, meu livro não é um produto. E eu sempre dizia assim, não, peraí, vem cá, tá aqui, tem um código de barras atrás. É um produto, como é que tu vai dizer que não é, né? A concepção dele pode não ter sido feita como um produto, mas depois que ele foi concebido de forma artística e ele ganha um código de barras, inclusive, ele se torna um produto e a gente tem que aceitar isso, né? Bom, dito isso, a não editora então tinha esse perfil subversivo. Lá pelas tantas, o livro em si virou subversivo e a não editora perdeu o sentido. Porque qualquer livro era subversivo. Você tem noção? Em 2018, umas pessoas foram votar com armas e outras com livro. Qualquer livro era subversivo. A pessoa podia estar votando com Dan Brown na mão, que era subversivo. Entendeu? Então, lá pelas tantas, a transformação da sociedade e a ressignificação do que era estar com um livro fez com que a não editora perdesse seu sentido original, né? E aí aconteceu isso, assim, que realmente todos os livros são subversivos, todos os livros estão desafiando uma série de espaços do sistema, do cânone, né, de questões de gênero, de tudo, desafiando toda essa merda toda que está aí fora, né? Lá fora, principalmente, aqui a gente está resistindo um pouco. Então, eu acho que isso, Marcelo, não quero te decepcionar, mas a Dublinense mantém a essência da não editora no sentido de ser subversiva também, né? De querer que o livro desafie essas visões estreitas, pequenas, que geram a censura, que geram um pensamento né, opressor, um pensamento que não olha para o outro e uma série de coisas. Então, hoje o livro é aquilo que olha para o outro, né? Todos, os meus, os teus, os das grandes editoras, né? Então, eu acho que tem uma questão que é essa. Sobre literatura brasileira, em particular, eu acho que é isso, assim, lá pelas tantas a gente teve a oportunidade, a gente começou com a literatura portuguesa, né, em 2015,
que tem muita coisa maravilhosa, né? Da raiva até de sendo tão pequenininhos, assim, ter tanta coisa boa por metro quadrado, né? E depois a gente abriu realmente para os autores estrangeiros. E eu acho que isso é uma forma, né? Eu penso o seguinte hoje, tá? Eu trabalho com menos autores brasileiros, assumo, né? Mas acho que hoje eu consigo fazer mais pelos autores brasileiros que eu publico por conta de toda uma estrutura que mantém a editora existindo. Porque, assim, na verdade, quem tem uma editora pequena, quem não é sustentado por nada, e aí alguém pode até dizer assim, mas isso aí, homem branco, não sei o quê, vem de uma, né? Não, cara, eu não sou herdeiro de nada, a Dublinense nunca teve, né? Beleza, vai dizer, meu pai é engenheiro, minha mãe é psicanalista, mas eu não sou herdeiro de nada, ninguém botou dinheiro, a gente fez, né? Né, beleza, eu vim de um meio que me propiciava, mas assim, não teve patrocínio, né? Não teve, e se desse errado eu tava fudido. Então, assim, eu acho que quem está nessa posição de uma editora menor, a grande resistência é a existência, né? Então, para mim, é isso, assim, resistir a existir. Eu preciso continuar existindo, e eu sei que se eu publicar certas coisas que são muito boas também, eu vou conseguir manter esse espaço reduzido, é verdade, para autores brasileiros, mas conseguindo dar cada vez mais espaço para eles, no sentido de que diminui em quantidade, mas aumentei em qualidade. Porque também cansei de ver muito livro bom, maravilhoso, que me arrepiava de autor brasileiro, ser publicado e não acontecer, não ser lido. E aí a gente não adianta, porque a literatura só se completa com o outro em vários aspectos, e o outro, inclusive, que lê, né? Então, a gente acabou tendo essa opção, né, que eu não tenho certeza, mas que me parece que faz sentido nesse aspecto. Diminuímos em quantidade, aumentamos em quantidade e conseguimos fazer com que esses menos autores brasileiros que a gente publica ganhem mais espaço, e o espaço não é mais espaço, ganhe o mínimo de espaço que lhe é justo, né? Porque, assim, eu te confesso, o meu tesão é publicar literatura brasileira. O que eu acordo todos os dias para fazer, adoro publicar os portugueses, Afonso Cruz, onde quer que esteja, te amo, né? O Afonso Cruz é nosso pastor e nada nos faltará. Mas, assim, né? Não, que o Afonso Cruz vende pra cacete, não adianta, né? E o Cherchenesky, que começou a não editora com a gente, o Cherchenesky dizia assim, foi um dos primeiros daquele grupo que publicou por uma editora do centro do país, que para quem está em Porto Alegre, né, é uma coisa assim, conseguiu publicar no centro do país, ainda mais 15 anos atrás. Cherchenesky dizia assim, bom, eu só consegui ser publicado pela Rocco por causa do Harry Potter, né? Harry Potter paga o prejuízo que meu livro dá, né? Ele dizia. Não, pelo amor de Deus, não, né? Mas assim, Marcelo, bota uns portugueses bons que isso aí vale, entendeu? Apoio do DG Lab e tal. Então, assim, eu tô acreditando nisso, né? Que eu tô conseguindo, enquanto eu continuo existindo, eu continuo resistindo e dando esse espaço. Diminuiu o espaço, mas ele aumentou em qualidade, e eu acredito que é isso, assim. E o meu verdadeiro tesão, Marcelo, vou te dizer de verdade, continua sendo publicar a literatura brasileira, né? Os outros eu publico porque são bons, amo, vendo com o coração, mas o meu tesão mesmo que eu acordo para fazer é publicar a literatura brasileira. Falei demais. Vai começar outro. Não pode nem deixar eles darem um recadinho final, por favor. Gente, tá ótimo, mas assim, a gente vai precisar, o papo tá muito gostoso, mas a gente precisa encerrar. Eu vou deixar para vocês as considerações finais rapidinho, cada um deixar uma mensagem para leitores, escritores que estão aqui presentes nessa flip, uma mensagem final, e depois eu dou a minha mensagem final também. Gente, obrigada pelo diálogo com a mesa, pelo convite da casa, pela escuta, por tudo. Muito, muito obrigada. Quero deixar 2 dicas de leitura dessa fina nata da literatura contemporânea brasileira. Um romance, que é Água de Maré, de Tatiana Nascimento, e um livro de poesia de um poeta que passou aqui em algum momento, que é Nelson Maca, que publicou um livro recente de poesia, que é Tem que o Exu, um livro excelente. Ele está aqui na casa em algum momento. Talvez ele tenha um livro com ele, não sei se está aqui, mas é um livro, está ali, então é um livro excelente. Vamos ler literatura brasileira contemporânea, importante esse movimento. Vamos nos inscrever nos prêmios. O Instituto Caminhos da Palavra está com o edital aberto. Esse é um movimento
Esse é o movimento possível. Vamos seguir esse movimento. Muito, muito obrigada. Super obrigada pelo diálogo, pela escuta, por tudo. Bom, também queria agradecer, dizer que foi muito legal essa conversa, muito bom participar junto com vocês aqui, o Marcelo, e dizer, escrevam, não se autocensurem, furem as bolhas, pressionem, frequentem oficinas, concorram a prêmios e não escrevam para publicar, né? Escrevam aquilo que vocês acreditam, da forma em que vocês acreditam, e aí depois que isso estiver feito e concluído, aí vocês pensam em publicar, tá bom? Beijo. E o meu recadinho final, além de escrevam e participem de oficinas, também leiam, indiquem livros, deem livros de presente. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez nem sejam escritoras, sejam leitores. Participem de clubes de leitura. Além de ser escritora, eu também faço parte do clube de ficcionistas, que está aqui promovendo essa casa, esses encontros, né? Então, os clubes de leitura têm esse papel, então participem do clube de ficcionistas. Eu estou com o meu livro mais recente aqui, à venda aqui na lateral, aqui na banca da Reformatório, que é um livro artesanal da Editora Arpileira. Todos os livros da Editora Arpileira são costurados à mão. A gente está com a nossa banca na Casa Gueto. Na nossa banca tem uma urna do plebiscito popular, que tem 2 perguntas, uma sobre o fim da jornada 6x1 e outra sobre a taxação dos super ricos. Então, na banca da Arpileira, a gente tem a urna. Então, quem quiser votar pode ir lá. E é isso. Os recados. Além de se inscrever no Prêmio Caminhos, vale dizer o seguinte: o Prêmio Caminhos também não tem apoio, não tem herdeiro. Então, assim, temos campanha aberta, né? Falando aqui pelo Henrique. O Catarse tem lá Prêmio Caminhos, tá? Então, quem apoiar pode levar o livro Mãezinha, que já que a gente falou do livro Encontrar, né? Fechar o ciclo com o leitor. Então, pode apoiar comprando o livro Mãezinha, que está lá. Pode apoiar só apoiando ali Mãezinha, ó, lindamente. Um baita livro. Então, o Prêmio Caminhos também depende de um apoio para acontecer, de um apoio de todo mundo que literalmente apoia de coração e que apoie, né, com alguns centavos para nós também. Obrigada, gente. É isso.